A seleção inglesa fracassou? Será que essa geração não presta, não serve pra nada, joga tudo no lixo, são perdedores? Será que é isso mesmo? Vamos discutir aqui nesse vídeo para ver que pontos a gente pode ponderar e que pontos a gente pode concordar com isso ou não. Vamos trazer uma análise aqui. Óbvio, quando você olha para a qualidade da geração da Inglaterra, você vê, cara, é uma geração tão boa que ela poderia ser campeã, assim como aquela geração que enfrentou o Brasil na Copa de 2002, ou principalmente aquela da Copa de 2006, que você tinha Terry, Lampard, Gerrard, Beckham, Michael Owen, Ashley Cole. Cara, uma geração absurda, completamente veterana e habilidosa que não conseguiu nenhum título. E aí você tem a Inglaterra de hoje, a Inglaterra marcada pela era Southgate, que perde mais um título de Eurocopa. Perdeu para a Espanha, perdeu para o melhor time da competição, ok? Mas que muitas pessoas olham que a campanha da Euro da Inglaterra desse ano foi longe demais porque o time produziu, tá? Então, quando você vê os jogos da Inglaterra desde a primeira partida, né? Você começa a se questionar, caramba, esse time tem muito mais bola para oferecer do que o que ele tá fazendo, né? Ou ele tá faltando encaixe, tá faltando entrega dos jogadores, aí começa a vir um monte de questões que jogam-se na rede social, que gera engajamento, etc. Mas a questão é um time habilidoso e é um time com grandes jogadores. Isso é incontestável. Você pega grandes jogadores de grandes ligas, e principalmente da Premier League, jogadores que, cara, têm um potencial absurdo e que foram grandes jogadores das suas competições. Como, por exemplo, o Harry Kane foi o artilheiro da Alemanha, o Phil Foden foi o melhor jogador da Premier League e o Bellingham foi o melhor jogador da La Liga. Então você tem qualidade ali, beleza? Só que qual é o grande problema? E aí você vai pro ponto-chave desse vídeo aqui. A era Southgate, né, Gareth Southgate, é a era mais vitoriosa dentre as não vitoriosas. Conseguiu entender a referência? A Inglaterra não é uma seleção vitoriosa. O único título que ela tem é o de 1966. A Copa do Mundo ganhada em casa. De lá pra cá, ela bate semifinal de Euro, se não me engano, em 92. Ela bate final de Euro em 2021 e agora em 2024, sendo comandada pelo Gareth Southgate. Fora isso, ela chegou na semifinal da Copa do Mundo de 2018 e chegou nas quartas finais da última Copa do Mundo, perdendo o jogo para a França, que foi um jogaço, tá? Muitos falam que a Inglaterra merecia ter passado, e se passasse poderia ser campeã. A questão é, o time não joga bem, tá? Ela tem material para isso, mas não consegue desempenhar. E aí você acaba dependendo de lampejos individuais. Como, por exemplo, se o Bellingham na Euro não tirasse aquele gol da cartola de bicicleta, a Inglaterra não estaria nem nas quartas de finais. Tá? E aí seria uma decepção ainda maior. Então a questão é, como é que você consegue encaixar esses jogadores e ter um encontro, né, uma harmonia coletiva? Vai da experiência do técnico. Por quê? O De La Fuente conseguiu fazer isso com a Espanha, tá? 2, Scaloni conseguiu fazer isso com a Argentina. O Deschamps consegue fazer isso com a França. Então, quando você vê que você olha para o lado e você tem exemplos que conseguem fazer com um pouco menos de talento com que você tem, porque, por exemplo, a seleção espanhola, se você for pegar de ponta a ponta, ela não é uma seleção tão talentosa como, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, obviamente, tem mais nomes que a seleção espanhola e não consegue desempenhar um bom futebol. Então você vê que falta harmonia, falta encaixe coletivo. E o técnico não consegue fazer isso. Porém, em contrapartida, o Gareth Southgate conseguiu os melhores resultados da seleção inglesa. Se a seleção inglesa consegue ser hoje favorita, se ela consegue chegar em finais de campeonato, foi por conta do técnico. Também, olha que coisa. Se o Southgate fosse campeão agora contra a Espanha, a gente estaria falando de um cara que não teve um bom desempenho, mas conseguiu ser campeão. Então o futebol é muito pautado pelo ganhar ou perder. Agora, uma outra questão que a gente já começa a ver é ficarem falando que são jogadores completamente perdedores. Como, por exemplo, o Harry Kane. Harry Kane, o maior artilheiro da história da seleção inglesa, artilheiro da Bundesliga,
artilheiro também outros anos da Premier League. Chega uma hora que você precisa parar de bater no individual e começar a entender problemas cada vez mais profundos. Você tem um técnico que não tem uma ideia clara, não consegue ter um coletivo por causa disso, e você não consegue potencializar o individual dos jogadores. É bem simples, porque a federação inglesa vive bem das pernas. Futebol inglês está bem das pernas. Então o que está acontecendo com a seleção? É diferente de a gente fazer uma análise com a seleção brasileira. Seleção brasileira não é só uma análise dentro de campo, ela vai para o extra-campo, ela vai para o institucional. É uma crise atrás da outra na CBF. Na FA, né? Não tem isso. A Federação Inglesa não tem isso. Então, claramente você tem um treinador que não consegue tirar o melhor dos jogadores. Eu discordo que você tem um grandíssimo time de jogadores vencedores. Phil Foden ganha a Premier League atrás de Premier League, tá? Bellingham acabou de ganhar a Liga dos Campeões, ela liga sendo contado para ser um dos melhores jogadores do mundo, tá? Stones também, muito vencedor. Kyle Walker, vencedor. Cara, então você tem talentos ali que conseguem tirar e extrair o máximo. Só que por que você não consegue fazer esse time jogar? Né? E aí vai a questão. Pra mim, a questão mais é puramente do treinador, tá? Não consegue fazer. Eu discordo de quem pensa que a geração da Inglaterra é uma geração perdedora. Longe disso. Mas, se você não consegue ter um projeto, você não consegue arrumar um treinador à altura para conseguir tirar o máximo desses jogadores, vai passando-se a geração e você não consegue aproveitá-los. E aí quando você vê, já foi tarde demais. Então que a Inglaterra aprenda com a Espanha, que ela aprenda com a França, que ela aprenda com a Argentina e consiga aproveitar ainda essa geração enquanto é tempo. E você, o que você acha? Você acha que a seleção da Inglaterra, a geração é um fracasso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Não esqueça de se inscrever no canal e tamo junto. E até a próxima. Valeu.